10 bilhões de garrafas. Esse é o volume gerado anualmente por esta indústria multibilionária. Por que a tecnologia de produção atingiu novos patamares? O cenário sugere apenas agricultura tradicional, mas técnicas avançadas de refino dos Estados Unidos e da China potencializam os vastos campos da Ucrânia e da Rússia. Pode-se notar a colheita mecânica de milhões de toneladas de sementes, mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a extração do óleo parece simples, mas, na prática, fábricas modernas processam o chamado ouro líquido com rigor técnico absoluto. O setor molda silenciosamente o mercado global de alimentos. A produção segue seu curso contínuo. 3 províncias chinesas, Mongólia Interior, Gansu e Heilongjiang, receberam investimentos industriais imediatos para suprir a demanda global de óleo. Por que essa movimentação logística ocorreu tão rapidamente no setor agrícola? A interrupção súbita das exportações da Ucrânia e da Rússia criou um vácuo crítico no abastecimento. Para mitigar a falha na cadeia de suprimentos, a China ativou sistemas de agricultura mecanizada em larga escala nessas regiões estratégicas. Pode-se notar as colheitadeiras operando em sincronia nas vastas planícies, garantindo que o volume de matéria-prima atenda aos requisitos industriais de processamento. Mas isso é apenas o começo. O foco chinês reside na capacidade de produção massiva e na ocupação territorial para dominar o fluxo de oferta bruta. No entanto, a indústria dos Estados Unidos seguiu uma rota técnica diferente. À primeira vista, a expansão de terras parece a solução óbvia para a escassez, mas na prática, os engenheiros americanos priorizaram a tecnologia de refino. As instalações focam na extração de precisão para elevar o rendimento por semente processada. Vê-se como o óleo percorre tubulações de aço inoxidável em sistemas de purificação avançada, onde sensores controlam a remoção de micropartículas e impurezas. O processo está apenas ganhando velocidade. A eficiência na separação molecular substituiu a simples busca por volume bruto, transformando a extração em uma ciência exata. A competição agora se estabelece firmemente entre o poder de cultivo extensivo e a sofisticação tecnológica do processamento industrial. O mercado absorve essas novas diretrizes produtivas sem interrupções. 10 mil litros de sementes. Essa é a capacidade exata do tanque de armazenamento de cada colheitadeira moderna em operação no campo. Porque a plataforma de corte frontal exige ajustes automáticos de altura baseados em sensores a laser. As máquinas avançam em uníssono, cobrindo o terreno logo após a queda das últimas pétalas. Mas, na prática, essa calibração garante que as lâminas cortem estritamente os caules na altura correta, minimizando drasticamente a perda de sementes durante o impacto mecânico. As brocas de alimentação e os transportadores em espiral puxam as cabeças de girassol para o interior da câmara de debulha. Pode-se notar como os componentes mecânicos trabalham para conduzir o material vegetal sem interrupções. Mas isso é apenas o começo. Milhares de rotações por minuto geradas pelo rotor interno separam as sementes negras da estrutura da planta sem danificar os núcleos sensíveis. Ventiladores de alta potência sopram as cascas leves e a poeira fina para fora do sistema imediatamente. À primeira vista, a separação parece um processo puramente cinético, mas, na prática, peneiras vibratórias classificam o material por tamanho com precisão absoluta antes do armazenamento. Sensores ópticos monitoram continuamente a umidade e o peso de cada lote processado. Depois, fica mais complexo. O sistema de posicionamento global e mapeamento via satélite guia o equipamento pelas fileiras, evitando qualquer sobreposição de corte ou áreas esquecidas. Quando o reservatório atinge seu limite de carga, a rosca de descarga se projeta lateralmente de forma automática. Vê-se como o caminhão de apoio sincroniza perfeitamente sua velocidade ao lado da colheitadeira em movimento.
O fluxo de sementes desce para a caçamba do veículo de transporte de maneira uniforme, densa e sem derramamento. Na parte traseira, trituradores reduzem os caules e folhas restantes a partículas finas. O material orgânico é espalhado sobre o solo revolvido, devolvendo nutrientes à terra para o próximo ciclo. Luzes de LED de alta intensidade iluminam a lavoura enquanto a operação avança pela noite adentro. O ruído dos motores a diesel se mistura ao som constante dos mecanismos de corte em rotação. Caminhões carregados deixam o local em direção às usinas de refino. A matéria-prima segue adiante para a etapa de processamento industrial, 10% de umidade. Esse é o limite exato que as sementes de girassol não podem ultrapassar ao entrar no complexo industrial. Por que essa precisão decimal é exigida antes mesmo da descarga dos caminhões? Aparentemente, a inspeção visual da carga bastaria para iniciar o processo. Mas na prática, qualquer excesso de água provocaria oxidação acelerada e o surgimento de mofo dentro dos silos de armazenamento, comprometendo milhares de toneladas de matéria-prima. Sondas de sucção automatizadas descem sobre a carga assim que o veículo estaciona na área de recepção, coletando amostras aleatórias de profundidade para o laboratório central. Apenas quando os computadores validam a densidade e a pureza, as válvulas hidráulicas se abrem, liberando uma torrente de sementes negras e brilhantes para as moegas de admissão. O material percorre roscas sem fim e tubulações pneumáticas, sendo elevado para o interior de silos de aço inoxidável gigantescos. Ali, uma estrutura de isolamento térmico de camada tripla mantém a temperatura estável independentemente do clima externo, garantindo que as sementes permaneçam secas até o momento do processamento. Mas isso é apenas o começo. O fluxo segue para a área de limpeza, onde peneiras vibratórias de múltiplas camadas operam incessantemente. Pode-se notar como as molduras de aço, pesando várias toneladas, oscilam em ciclos rítmicos impulsionadas por eixos excêntricos de alta potência. As malhas com orifícios de calibres variados separam os grãos por dimensão e peso, enquanto ventiladores centrífugos sopram na direção oposta ao fluxo. A poeira, palha e folhas secas são sugadas violentamente para a câmara de filtragem ciclônica, deixando apenas os grãos puros na esteira. O sistema processa 40 toneladas por hora, atingindo uma pureza superior a 99% antes da próxima etapa. À primeira vista, o empacotamento das sementes comestíveis parece uma tarefa mecânica simples, mas, na prática, exige precisão cirúrgica de pesagem. Sistemas eletrônicos garantem que cada saco tenha uma margem de erro não superior a 0,1%, rejeitando qualquer desvio instantaneamente. Câmeras ópticas inspecionam a integridade da selagem térmica e detectores de metal realizam uma varredura final de segurança. Braços robóticos empilham as caixas sobre paletes sob a luz dourada da fábrica, completando centenas de pacotes por minuto, com movimentos perfeitamente sincronizados. Depois, fica mais complexo. Para a produção de óleo, as sementes entram nas descascadoras centrífugas que giram a mais de 1000 rotações por minuto. Porque a casca deve ser removida sem esmagar o núcleo, a força centrífuga projeta o material contra um revestimento composto macio que evita danos por atrito. Um sistema pneumático duplo extrai as cascas leves, enquanto ventiladores de ar frio resfriam imediatamente os núcleos brancos para preservar suas propriedades. O material segue então para a câmara de vapor, onde a temperatura sobe para entre 110 e 120 graus Celsius. O calor, gerado por uma caldeira de biomassa que queima as próprias cascas descartadas, amolece a estrutura celular para a extração. A pressão no interior da prensa de parafuso atinge níveis superiores a 25 megapascals. Vê-se o óleo bruto escorrendo através de fendas de 0,5 milímetro ao longo das paredes da câmara,
forçado por um eixo de liga metálica de alta rotação. O farelo seco restante é prensado uma segunda vez para recuperar cada gota residual antes de ser convertido em ração. E isso ainda não é o limite da refinação. O óleo passa por um sistema de filtragem a vácuo, onde membranas ultrafinas capturam impurezas microscópicas, enquanto vapor quente e solução neutralizante removem ceras e odores. O líquido atinge seu estado mais puro, claro e leve, pronto para ser bombeado para a linha de engarrafamento. Robôs preenchem milhares de garrafas com precisão milimétrica, selando, rotulando e empilhando os produtos finais como se fossem obras de arte delicadas. O resíduo sólido da extração também não é desperdiçado. A torta de girassol é compactada por rolos de aço de alta pressão, transformando-se em pellets nutritivos para animais ou barras de proteína vegetal. Todo o complexo industrial opera em um ciclo fechado de aproveitamento total. No entanto, essa sinfonia mecânica é apenas o resultado final de um processo que começou meses antes, sob o silêncio dos campos. Máquinas pesadas iniciam a operação quando o gelo da primavera derrete, rasgando o solo com lâminas de arado de aço para misturar restos orgânicos da colheita anterior. Escarificadores profundos soltam as camadas inferiores da terra para melhorar a aeração, seguidos por niveladoras que transformam o terreno acidentado em uma tela suave e fértil. Semeadoras pneumáticas deslizam sobre a superfície, abrindo sulcos perfeitamente alinhados e depositando cada semente em profundidade exata com espaçamento calculado. A câmera desliza sobre os campos 2 semanas depois, quando um mar verde de brotos jovens cobre a paisagem. Pulverizadores autopropelidos estendem seus longos braços metálicos sobre as fileiras, liberando uma névoa de nutrientes sem tocar nas folhas frágeis. Sistemas de irrigação bombeiam água de reservatórios próximos, através de tubulações massivas, criando arcos prateados de chuva artificial que mantêm o solo úmido. Quando as flores se abrem, máquinas especializadas de capina removem raízes rivais, garantindo que os girassóis absorvam toda a energia disponível. O ciclo se encerra com milhões de plantas voltadas para a luz, aguardando o momento exato da colheita que alimentará as máquinas da fábrica.